Vocês... Senhores, estamos gravando, tá? Júlia, vai ser o seguinte, eu vou postar a avaliação lá no Google Classroom, aí vocês vão pegar essa avaliação, vocês vão fazer ela no papel em branco, no caderno, enfim, o que vocês quiserem. Aí, ou vocês vão bater foto e escanear, já, naquele aplicativo que já transforma em PDF, ou vocês podem escanear mesmo em casa, se tiver um scanner. Mas se não, pega o celularzinho, bate uma foto e tal. Aí transforma tudo aquilo num arquivo só em PDF para mim, compila tudo em várias páginas e devolve pelo próprio o Google Classroom. Ele tem um botãozinho lá de você devolver a avaliação. Aí você anexa lá, aí chega para mim. Quando chegar para mim, eu consigo corrigir pelo próprio PDF, usando o próprio Google Classroom. E aí eu devolvo para vocês por e-mail a correção. Entendeu? Tudo virtual. O negócio digital é bom demais. É verdade. E que dia que vai ser? Então, eu vou postar isso semana que vem. O dia certo, não sei. Aí deixa a termodinâmica tomar conta do universo. Mas algum dia eu vou postar. Semana que vem, antes do Natal, eu espero. Não, mentira, antes do Natal, com certeza, né, velho? Antes do Natal eu posto essa avaliação para vocês. E aí vocês vão ficar com ela até o dia 3 ou 4 para me entregar. Aí vocês vão discutindo aí, vocês vão... Aí, claro, véio, se tiverem qualquer dúvida em relação a alguma interpretação tal, pode postar lá no WhatsApp. Aí a gente vai conversando, sem problema algum, tá? Sem estresse. Tudo bem, Júlia? Ok. Então, tá bom. Então, senhores, olha só. A gente estava conversando sobre esse comecinho aí da física térmica, que envolve a noção de temperatura, envolve a noção de calor. E vocês viram que o calor, ele não é uma energia que está guardada dentro do sistema. A gente às vezes tem essa sensação, né? O calor, ele é apenas o nome que nós, seres humanos, pensantes, damos a uma troca energética entre dois sistemas. Sacou? É o nome que nós damos a isso. É a forma que nós temos de estudar a natureza. A gente vê um fenômeno, dá um nome para ele, estuda ele. Aí o nome calor é nada mais, nada menos do que essa energia que é trocada entre os corpos, que pode fazer os corpos mudar de temperatura, que pode fazer os corpos mudar, por exemplo, de densidade, mudar de volume, né? E aí, quando esses outros fenômenos acontecem, aí a gente dá outro nome. Por exemplo, quando você troca um calor com um objeto, o objeto absorve esse calor e usa esse calor para, por exemplo, expandir, aí você não chama mais isso de calor, aí você chama isso de trabalho. Né? Então, o nome que a gente dá para as coisas tem que ficar muito bem claro na cabeça de vocês, para você conseguir separar o que é cada coisa. Né? Mas, óbvio que a natureza está se lixando para o nome que você está dando. Ela está pegando aquela energia e fazendo o que ela quiser. Nós é que somos pessoas que organizam, né, os termos e falam, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo. Mas a natureza pouco importa, ela só está lá existindo, né? A gente é que está tentando separar as coisas. Para quê? Para que a gente possa entender melhor. Tudo bem? Bom, hoje o que a gente vai fazer? Se o calor é uma forma de troca energética, então como que se dá essa troca? Como que o calor passa de um corpo até o outro? E aí vocês vão ver, galera, que existem 3 mecanismos para que o calor ele seja passado de um corpo para o outro. É a condução, a irradiação e a convecção. Beleza? São esses três mecanismos que nós temos com que o calor ele seja trocado entre dois corpos. Eu vou começar com o que é mais ele não é o mais simples, mas ele é o que é mais, assim, mais prático, digamos, né? Deixa eu apresentar aqui na telinha. Eu tenho que iniciar o trem aqui também, né? Pronto. Muito bem, então
Transferência de calor. Bom, a primeira forma, galera, que nós vamos ver é a tal da condução. Que é aquela que você enxerga quando você, por exemplo, vai fazer uma comida na sua casa, mas você está segurando uma colher de metal. Quando você coloca a colher de metal próximo do alimento muito quente, ou próximo da chama do fogão lá, aquela região da colher de metal começa a se esquentar, né? E aí você vai ter uma agitação térmica ali dentro das moléculas, uma agitação térmica, e como vocês viram que as moléculas elas são interligadas, quando uma começa a agitar demais, ela começa a balançar as que estão próximas a ela, né? Então, imagina uma rede ali de várias moléculas se agitando, aí elas balançam e começam a balançar as que estão do lado. Esse balanceio todo vai sendo propagado por dentro do material, né? E aí as moléculas que estão lá do outro lado, na outra extremidade, também começam a sentir essa agitação da rede. E isso quer dizer, então, que o calor foi transferido por dentro do material através da condução. Tudo bem? Existem materiais que são bons condutores de calor e materiais que são péssimos condutores de calor. Por exemplo, a madeira, ela é um péssimo condutor de calor. É por isso que é melhor você fazer uma comida usando uma colher de pau, porque o calor não se propaga por dentro dela e isso não esquenta a sua mão. Agora, vai tu fazer uma comida com uma colher de metal. Pô, daqui a pouco a colher tá pegando fogo, você não consegue nem segurar ela. Por quê? Porque a energia se passou por dentro dela e ela conseguiu propagar o calor através dela. Tudo bem? Isso é o que nós chamamos de condução. Então, resumindo essa ideia, a condução, ela ocorre através, né? Cara, que letra, olha. Ocorre através da agitação das moléculas do sistema, né? Seja esse sistema sólido, líquido ou gasoso. Beleza? Então, as próprias moléculas se agitando, elas vão propagando esse calor por dentro delas, por dentro do sistema, né? Eu tenho uma figurinha aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Então, imagina que vocês têm, galera, dois corpos com temperaturas diferentes, conectados, por exemplo, com uma barra. Esta barra, ela tem um comprimento L e uma área da seção reta A, que é esse círculozinho bem aqui, ó, no meiozinho dela, tá? Isso aqui é a área da seção reta dela. Quando você faz essa conexão, então existe um calor sendo propagado por dentro da barra, e claramente esse calor ele demora um tempo para se propagar, para sair de um lado e chegar até o outro. Isso é medido em laboratório, beleza? E quando a galera que estudava isso, se eu não me engano, isso aqui inclusive é conhecido como uma das equações de Fourier. Ele chegou na conclusão de que esta taxa de transferência do calor, ou seja, dQ/dt, pensem em dQ/dt como a taxa de variação. Igual vocês encontram lá a velocidade como sendo dx/dt, é uma taxa de variação da sua posição em função do tempo. Aqui é a mesma coisa, o dQ/dt é uma taxa de variação da energia que está sendo transferida. A energia que é transferida é calor, né? Então isso aqui é uma potência. Lembrem que potência, galera, é a velocidade com que uma energia é transformada, digamos assim, né?
Então, isso que, experimentalmente, a galera percebeu que depende, óbvio, do material, né? Então, depende se o material ele é bom condutor de calor ou não. Então, ele tem uma constante aqui que a gente vai chamar de K. Esse K, ele é a condutividade térmica do sistema, beleza? Bons condutores têm esse K alto e isolantes térmicos têm esse K pequeno. Depende da área da seção e, obviamente, vai depender da diferença de temperatura entre a parte quente e a parte fria, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, TQ vai ser referente à temperatura da parte quente, menos TF, que é a temperatura da parte fria, beleza? E tudo isso, galera, dividido pelo comprimento, ou seja, é inversamente proporcional ao comprimento do sistema. Quanto mais curto, faz sentido, né? Quanto mais curto, mais fácil é o calor passar. Quanto mais longo, mais demora para o calor chegar até a outra extremidade. Isso aqui é o que a gente chama de potência. É uma potência. Lembrem que se é potência, é watts por, joules por segundo, ou calorias por segundo, tá? No sistema internacional isso é watt. Então, deixa eu só anotar aqui em algumas coisas importantes aqui, ó. O K é a condutividade. Térmica. Condutividade térmica. Se você olhar para a equação, qual seria a unidade desse troço? Olha lá, o K. Se vocês olharem o K, vai passar o L, né? Vai passar o L para lá. Vai ter uma temperatura aí dada em Kelvin. E no final das contas, isso vai ter que aparecer um watt por metro e Kelvin. Tá bom? Isso aqui é legal, galera. Teve uma vez que eu estava discutindo com um amigo meu sobre ele queria fazer uma festa e tal. E aí ele queria fazer um brinde, tipo, da festa, um copo de cerveja, né? E ele estava pensando se fazia um copo de alumínio ou um copo de plástico. E aí ele veio conversar comigo, olha como é que é o senso comum, né, cara? Ele falou assim, pô, ainda virou pra mim e falou, porra, tu é físico, né? Tu sabe. É melhor tomar cerveja num copo de alumínio, porque o copo de alumínio já era mais rápido. Aí eu fiquei assim, cara, mas calma aí. O que você quer dizer com isso? Não, o copo de alumínio ele mantém a temperatura melhor, né? Eu falei, não, porra, é o contrário. Tu sente o copo de alumínio ficando gelado, por quê? Porque ele é um bom condutor de calor. Isso quer dizer que ele vai deixar o calor entrar na sua cerveja muito mais rapidamente do que o plástico. Isso quer dizer que sua cerveja vai esquentar mais rápido. Aí ele falou, porra, eu pensava que era o contrário, né? Porque a sensação que você tem ao pegar no copo, né, de alumínio, com o líquido gelado lá dentro, dá a sensação de que ele fica mais gelado, né? E não tem nada a ver. Na verdade, é porque ele é um bom condutor de calor. É a mesma coisa, cara. Tu vai tomar um café. Tu toma café numa xícara, num copo de vidro, numa xícara de cerâmica, de porcelana, ou tu vai tomar um café num copo de alumínio? Pô, já tomou um café num copo de alumínio, velho? É a maior burrice que você pode fazer na vida. Quem falou já aí? Eu, Felipe. Cara, queimou os dedos, não queimou? Eu no dia que minha boca, só para variar. Pois é. Não dá, cara. Você tem que tomar num ambiente que seja isolado, isolante, né? Tecnicamente falando, que é muito mais simples que você não queima seu dedo. Beleza? E esse A aí, só para constar. Opa. É a área da seção reta. Seção reta.
Tudo bem? Aí você fala, professor, mas isso aí é uma aproximação, não é? É, cara, é uma aproximação. Se você quiser, aí é o que eu estava falando mais cedo. A natureza, ela não é tão bonita assim, cara. Ela não é tão simples. Então, para a gente conseguir se aproximar mais ainda do real, a gente precisa pensar em infinitesimais. Tipo, a gente vai ter que pensar em pequenas variações para a gente conseguir depois criar a big picture das coisas, sacou? Ter a grande visão de tudo. Né? Então, uma forma de você olhar para isso mais próximo do real possível é você pensar assim, ó. O dq dt, deixa eu escrever logo assim. Se a temperatura variar de um modo não uniforme, aí você tem que usar a ideia de derivada, beleza? Esse Tq menos Tf, que é a temperatura da parte fria, da quente menos a parte fria, ela vai ter que se transformar numa derivada. Aí tu tem que pegar as variações infinitesimais da temperatura para cada pedacinho do seu material, beleza? Ou seja, você escreve assim, ó, dq dt, isso vai ter que ser igual, o K é constante, a área é constante, beleza? Mas aí você vai pegar a variação da temperatura dt para cada intervalo de espaço ali, dx. E como esse fluxo ele se dá do mais quente para o mais frio, essa derivada ela é negativa, tá? Então aparece um menos aqui, ó, tá bom? Aí o que acontece? Você tem que saber qual é a equação que rege essa variação de temperatura. Geralmente isso é dado, né? Bom, os engenheiros, galera, eles acabaram meio que tornando as coisas um pouco mais práticas, e eles criaram um termo chamado resistência térmica. Então, se aparecer algum exercício aí para vocês, vocês já sabem do que se trata. É só para fazer uma analogia com a tal da resistência elétrica. A resistência térmica a gente vai definir ela como sendo um Rzão, de resistência mesmo. E aí isso nada mais é do que o tamanho dela, da sua barra, do seu objeto, dividido pela condutividade. Tá bom? Aí percebam que faz sentido, porque quanto maior é o tamanho do sistema, mais resistivo à variação de temperatura ele é, né, da sua parte do início até o fim, e inversamente proporcional à condutividade. Se a condutividade for muito alta, a resistência é baixa, a resistência térmica. Então, isso é só um termo para definir a resistência térmica do material em si. Depende da espessura e depende da sua condutividade. No sistema internacional... Professor, diga. Desculpa me interromper. Pode falar. Tem algumas questõezinhas. Se o cálculo fosse mais exato possível, teria que levar em conta a dilatação térmica, né? Da área que iria aumentar e essa derivada. Isso. Só que como a dilatação, cara, como vocês devem ter feito os exercícios lá, a dilatação, ela é muito pequenininha. Assim, ela faz diferença quando você envolve uma estrutura muito sólida, tipo um prédio, né? Aí você sabe que pequenas variações ali, elas causam deformidades. Mas, no geral, comparado com o tamanho das coisas, a dilatação, ela é tipo, por exemplo, de uma ponte de 10 metros, a dilatação é de milímetro. Então, isso não interfere tanto assim na propagação do calor.
beleza? Então, você não precisa levar isso em consideração. Beleza. Outra questão é o seguinte. O... Tipo assim, um experimento que se você pudesse controlar a temperatura numa extremidade do bloquinho, né? Uhum. Sei lá, supõe que coloca 100 graus Celsius. E aí, como é que a gente ia saber, seria meio que a velocidade que esses 100 graus Celsius ia chegar na outra ponta? É por aquele negócio lá? A equação é pela equação. Mas a equação, ela mede a energia, né? Mas ela mede energia pelo tempo, né? Então, você tem ali uma potência. Então, você sabendo energia pelo tempo, você tem o que a gente chama de velocidade de transferência. Porque essa equação, ela te dá a quantidade de energia pelo tempo. Então, tipo, é calorias por segundo. Entendi. Legal. Entendeu? Ah, Pode falar. é porque quando eles fizeram isso, eles pensaram assim, calma aí, deixa eu colocar então um sistema aqui, ó, com água fervendo, 100 graus Celsius. E do outro lado, eu vou colocar tipo, um sistema com água congelando. Eu coloco um bocado de pedra de gelo e esse bocado de pedra de gelo está derretendo. E aí eu pego, por exemplo, uma barra de metal e conecto os dois. Sacou? E aí eu vou medindo a variação de temperatura que acontece dos dois lados. Nós sabemos como calcular, por exemplo, a quantidade de calor que está sendo absorvida ou perdida, né, pelo sistema. E aí você medisse o tempo que isso levava para você, por exemplo, aumentar a temperatura do gelo, então a temperatura da água que estava do outro lado. Então, à medida que você vai medindo a temperatura sendo alterada de um ponto a outro, você está medindo a quantidade de energia que está sendo transferida pela barra. Aí você troca a barra, você coloca uma barra mais grossa, mais fina, mais comprida, muda o material e tal. Aí a galera percebeu que dependia, obviamente, do material e da área. Aí você conseguia saber quanto de calor estava sendo transferido em um determinado tempo. E essa equação, então, ela é uma equação empírica, beleza? E aí chegaram nessa fórmula aí que vocês viram. Tudo bem? Beleza. E não tem outras matérias assim que estuda isso não, né? Mas essa agora mesmo, eu falo. Você diz no curso de física? Tipo assim, eu dou um exemplo. Tipo, a gente tem mecânica 1, só que lá na frente a gente vai ter uma matéria que aprofunda mais, que é mecânica clássica, né? Ah, tá. Não, não. O que vocês vão ver em termodinâmica é mais o aspecto físico do ponto de vista estatístico. Vocês não vão chegar a estudar mais isso aqui, não. Isso aqui não tem mais muito o que fazer mesmo, não. É isso aqui, ponto, acabou. Beleza. É porque é mais fenomenológico, tipo, ele é mais uma vista, como a gente pode dizer assim, um ponto de vista macroscópico das coisas. Sabe? Lá na termodinâmica, vocês vão aprofundar do ponto de vista microscópico. Como que funciona essa transferência de calor, a pressão, o calor específico. Vai ter também um estudo da condutividade térmica, mas de um ponto de vista mais microscópico. Sacou? Aqui não, aqui a gente está vendo o de fora. Lá vocês vão ver mais o de dentro. Entendi. Beleza? E aí vocês vão ver que essa condutividade, o calor específico, a capacidade térmica, está tudo associado a derivadas também. Derivada da energia, da pressão, do volume, tudo isso está associado com algumas constantes do material. Isso aqui. Ô, professor, Hum, agora, só a última. É o seguinte. Eu tava pensando sobre a dilatação linear, ela ser bem próximo da dilatação do volume, né? aham. 3 vezes lá, ou acho que é alfa. E aí eu tava pensando o seguinte, ela faz sentido ser 3 vezes, talvez seja coincidência, mas é porque eu pensei tipo na diagonal, ela dilata na diagonal, né? Tipo de um cubo. Ah.
como nosso experimento não tem como a gente medir ele na linha, né, linearmente, a gente só dilata no cubo. Então, se a gente fizesse isso, ia sobrar uma divisão por 3 e uma multiplicação da raiz de 3 em cima, pelo comprimento. E quando se multiplicasse 3, se anulava o de baixo. Ah. Então, meio que a linear não é linear. Não, é linear, pô. É porque quando você pensa na dilatação da diagonal, aí você pode aplicar a equação, não tem problema nenhum, você pode aplicar a equação do linear. O problema é quando você quer calcular volume, aí você tem que lembrar que o volume, ele é a multiplicação dos lados, né? Então você teria que multiplicar o L vezes o L vezes o L. Só que quando você pensa na diagonal, não. Você vai só pegar a dilatação linear, não tem problema nenhum. Você vai ter lá o seu resultado usando o coeficiente de dilatação linear. Tá? Agora, realmente, essa questão do 3 alfa, ele é só uma aproximação, tá, cara? Porque se você for olhar aqui, como é que seria o volume, né, dilatado, o volume final? Ele seria isso aqui, ó, L0, né, mais L0 alfa delta T, elevado ao cubo. Então, você tem que multiplicar isso 3 vezes. Aí, o que vai aparecer? Vai aparecer o L0 ao cubo, vai aparecer os termos cruzados do L0 quadrado com alfa, né? Aí vai aparecer termos com alfa quadrado e vai aparecer termos com alfa ao cubo. Né? E aí vai aparecer um 3 aqui, ó, quando você fizer a conta. O que a gente faz? Como o alfa ele é um número muito pequenininho, a gente simplesmente despreza os termos quadráticos e os cubos. E fica só com o primeiro termo aqui. Então, aí como aparece esse 3, porque você está multiplicando 3 vezes, você vai somar 3 vezes, aí a gente junta esse 3 com esse alfa e chama esse aqui de beta, ou de gama, sei lá. E despreza os termos quadráticos e termos elevado ao cubo. Beleza? É só uma aproximação. Pode crer? Depois eu vou trocar uma ideia ali. Beleza. Qualquer coisa tu manda lá no nosso grupo. Então tá, vou fazer uma continha rápida com vocês, galera. Imaginem que vocês têm 2 barras ou 2 sistemas conectados. Tá? Então, olha só, você tem um reservatório quente e um reservatório frio. E eles estão conectados por 2 condutores. Um condutor tem uma condutividade que eu vou chamar de K2 e o outro tem uma condutividade que eu vou chamar de K1. E o calor, ele está vindo sempre do mais quente para o mais frio, né, de uma maneira espontânea. E aí ele vai atravessar primeiro o condutor 2, o material 2, e depois o condutor 1, até chegar no reservatório frio. Beleza? Então existe uma quantidade de calor sendo transferida aqui, ó, entre os 2 condutores. O que a gente vai fazer? Existe a temperatura TQ da extremidade quente do condutor 2 e uma temperatura TF da extremidade fria do condutor 1. Mas existe aqui, ó, uma conexão, uma junção entre os 2 condutores. E eu vou chamar essa temperatura da junção de Tx. Tá? É o que o livro fez, eu vou fazer o mesmo esquema. Chamar de Tx. E aí, o que acontece, galera? É claro que no começo as coisas são mais zoadas, a natureza ela demora um pouco para entrar em equilíbrio. Mas quando entra em equilíbrio, eu vou pular para cá. Quando entra em equilíbrio, a gente fala que entrou no regime estacionário. Então, quando isso acontecer, no regime estacionário, que é onde a gente sabe fazer contas, beleza? Existe algumas outras físicas, por exemplo, existe o que a gente chama de mecânica estatística fora do equilíbrio. Existe isso. É muito complicado, beleza? E tem gente que estuda isso. Mas a maioria das físicas que nós temos é uma física do equilíbrio. Então a gente espera a natureza entrar em equilíbrio para que a gente consiga aplicar nossa teoria, beleza? Quando ainda está em transição, cara, é uma bagunça. Nós não temos modelos matemáticos muito bem feitos para esse regime de transição, tá? Então, no regime, a gente chama de estacionário.
eu posso falar que a quantidade de calor que está atravessando o primeiro material tem que ser igual à quantidade de calor que está atravessando o segundo material. É até uma questão de conservação da energia. Em outras palavras, a taxa de variação, que é a potência, que está sendo transferido calor no primeiro material, tem que ser igual à taxa de variação da energia que está sendo transferida no segundo material. Pode crer? Quando a gente faz isso, a gente pode igualar a equação para cada um deles. E aí, galera, ficaria assim, ó. O primeiro é K1. Vamos supor que os dois têm a mesma área, então vou chamar de A. A temperatura da parte quente do material vamos fazer o contrário? Vamos botar a ordem assim, ó. Que a gente faz no que está na ordem do desenho. P2, P1. Então aqui vai aparecer o K2. Aí a temperatura da parte quente do material 2 é o próprio TQ. E a outra extremidade está com TX. Beleza? Tudo isso, então, dividido pelo tamanho do material 2, que nós vamos chamar de L2. Isso tem que ser igual ao P1. Então, a parte quente do material 1 é o TX. Então, a gente tem que escrever assim, ó. K1, vamos supor a mesma área, TX menos o TF, que é da outra extremidade. Entendeu o que eu fiz? Tudo dividido por L1. Beleza? Apliquei a mesma fórmula, igualei as duas, e aí eu fiz a junção da temperatura Tx ali no meio, entre os dois materiais. O que pode ser cortado aqui... Opa! O que pode ser cortado aqui são as áreas, né? E só. E o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer um produto cruzado aí, ó. Eu vou levar o L1 para o lado esquerdo, e vou levar o L2 para o lado direito, multiplicando cruzado, e vou fazer um chuveirinho aí com esses caras. Aí vai ficar assim, ó. K2 vezes L1 vezes TQ menos K2 L1 TX. Pode ver? Vamos lá. Vai ficar K2 L1 vezes o TQ menos K2 L1 TX. E aí a mesma coisa do lado de lá, ó. Vou multiplicar K1 L2 TX e daí K1 L2 TF. Então, K1 L2 TX, K1 L2 TF. Pode crer? O que eu quero aqui? Eu quero isolar o TX. Tá bom? Eu quero eliminar esse TX do caminho, porque eu não estou medindo experimentalmente a temperatura do meio, velho. A conexão das barras, para mim, pouco importa. O que importa é o começo do reservatório quente, onde está o reservatório quente, e onde está o reservatório frio. É isso que eu quero. Então, eu quero eliminar esse TX da minha conta. Então, eu vou isolar ele, para depois a gente substituir em algum lugar. Beleza? Para isolar ele, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer... Deixa eu trocar de cor aqui, para vocês enxergarem direitinho. Eu vou trazer esse termo negativo aqui para lá. E vou jogar este outro termo aqui para cá. Opa. Pronto. Então, o que vai acontecer? K2, L1, TQ, mais K1, L2, TF. Isso vai ser igual ao que já estava lá. K1, L2, TX, mais K2, L1, TX. Pronto. Aí eu posso colocar o TX em evidência, ó.
já vou ler a equação ao contrário, e vou botar o Tx em evidência. Aí o Tx, quando entrar em evidência, fica K1, L2, mais K2, L1. Certo? Tudo isso vai ser igual, então, ao outro lado, K2, L1 TQ, mais K1, L2, TF. E aí, Tx vai dar a parte de cima, né, que é K2, L1 TQ, mais K1, L2, TF, tudo sobre K1, L2, mais K2, L1. Opa. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Tx e vou substituindo, por exemplo, eu posso substituir em qualquer um, tá? Como eles são iguais, mas eu vou substituir no P2. Substituindo em P2, o que a gente vai ter? O P2, então, vou escrever aqui, ó, P2. Quem é o P2? Ele é o K2 vezes a área, vezes, deixa eu colocar logo o L aqui, ó, que eu vou abrir um parênteses agora. L2 que multiplica. Quem era esse cara? Era a temperatura da parte quente menos a temperatura da parte fria. E quem era a temperatura da parte fria? Era o Tx, da parte do Q2, né? Então eu vou substituir o Tx agora aqui, vai ficar assim, ó, um trombolho gigante. K2, L1, TQ, mais K1, L2, TF, tudo sobre K1, L2, K2, L1. Pronto. Aí vocês estão vendo que eu sumi com o Tx, né? O Tx não é importante. Isso aqui vai dar o seguinte, galera. K2, A, L2. Vou dar a maquininha, né? Bom, tirando o NMC aí, a gente vai simplesmente multiplicar o TQ vezes esse denominador, não é isso? Então ficaria K1, L2, TQ, mais K2, L1, TQ, não é isso? Multipliquei o denominador pelo TQ, aí menos o que já estava lá, que é o K2, L1, TQ. Lembra que esse menos aqui, ó, ele vai bater nesse mais também, hein? Aí quando ele bater no mais, vai virar um menos, K1, L2, TF. Tudo isso dividido por K1, L2, mais K2, L1. Bom, aí você já começa a ver o seguinte, esse cara aqui, ó, morre com esse cara aqui. Pode crer? E aí o nosso P2 vai ser K2A sobre L2, que multiplica. Bom, galera, sobrou só esse termo aqui, ó, deixa eu trocar de corzinha. Sobrou esse termo aqui e esse termo aqui.
E os dois têm K1 e L2. Então, eu posso botar o K1 e o L2 em evidência. Aí vai ficar assim, ó. K1, L2, que multiplica TQ menos TF. Então, parênteses aqui. Não precisa disso. Ah, precisa porque... Calma aí. E aí tem um denominador aqui também, né? Tudo dividido por K1, L2, mais K2, L1. Belezinha? O que eu vou fazer agora? Para deixar mais palatável aí, eu vou dividir, tanto em cima quanto embaixo, eu vou dividir por K1, K2. Beleza? Eu vou dividir em cima por K1, K2 e embaixo por K1, K2. Tá? Aí, quando eu dividir, ó, vai cortar K1, K2. E aí, quando eu dividir a fração, eu vou cortar esse K1 com K1 e o K2 com K2. Mas aí vai surgir alguns termos lá embaixo. Então, vamos com calma aqui. Como eu tenho espaço, eu vou lá para cima. Já vou até trocar de cor. Então, ó, o nosso P2, ele vai ser dado... Eu vou até tirar o 2, porque como P2 é igual a P1, isso aqui agora virou uma fórmula geral. Cortei K1, K2, ficou A, que multiplica TQ menos TF, beleza? Dividido por... Olha lá, quando a gente dividiu K1, K2, vai cortar o K1, mas aí vai ficar L2 sobre K2. Do outro lado vai ficar L1 sobre K1. Então vai ficar assim, ó. Já vou botar na ordem. Vai surgir L1 sobre K1 mais L2 sobre K2. Beleza? Então, essa aí, galera, é a equação para quando vocês tiverem duas barras conectadas. Aí, a energia que é transferida da parte quente para a parte fria, você já tem como calcular sem precisar conhecer a temperatura intermediária. Beleza? Então, essa equação aí, ela pode ser uma mão na roda. Aí você fala, professor, e se eu tiver mais barras? Se eu tiver 3 barras conectadas em série, 4 barras conectadas em série, o que vai mudar é só o denominador. Então, lá embaixo, o que você tem? Você tem L1 sobre K1, mais L2 sobre K2. Se tivessem 3, aí seria mais L3 sobre K3, L4 sobre K4, e assim sucessivamente. Então, eu posso generalizar e falar o seguinte, olha, para N barras, o que nós vamos ter? A potência transferida da parte quente para a parte fria vai ser igual a A, que é a área de todas elas, tá? Todas iguais. Temperatura do quente menos a temperatura do frio. Tudo dividido pela soma. L1 sobre K1, mais L2 sobre K2, mais L3 sobre K3. Ou seja, eu vou representar assim, ó, o somatório de L sobre K. Beleza? Para ficar rigoroso, é o somatório de I, onde vai ser Li sobre Ki, né? Onde esse I pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, até N. Pronto. Essa é a equação final para várias barras. Beleza, né? Tranquilo? Óbvio que o que vocês precisam é da equação. Eu só fiz a conta para chegar nela para vocês saberem de onde que ela veio. Tá? Para vocês entenderem a lógica. Bom, galera, aí as outras coisas que nós temos é a convecção. Convecção.
que nada mais é do que uma transferência de calor que existe em função da gravidade, tá? Não existe, por exemplo, isso no ambiente sem gravidade, não tem como. Quando você tem coisas quentes, uma das consequências é a agitação molecular. E como a agitação molecular interfere diretamente na densidade do material, as coisas que são muito quentes, elas começam a ficar menos densa. E aí, ao ficar menos densa, vocês viram ou vão ver, não sei se vocês já fizeram fluidos, mas as coisas menos densas, elas sofrem um empuxo que leva elas para cima, beleza? E as coisas mais densas, elas são geralmente mais frias, porque as moléculas ficam mais juntas, e aí elas acabam descendo. Essa movimentação da parte quente subir, da parte fria descer, é o que a gente chama de convecção. E isso faz com que o calor seja passado de um lado para o outro. Por exemplo, é por isso que o ar-condicionado, ele tem que ser posicionado no teto, cara. Por quê? Porque ele gela a camada de ar, que é a parte de cima, aí quando ela fica mais geladinha, ela desce. E aí a parte quente sobe. Aí o ar-condicionado vai lá e gela aquela parte de cima. Aí desce. E aí depois a quente sobe. Aí, se você esperar um tempo suficiente, todo o ambiente ficou geladinho, beleza? Por quê? Porque você está fazendo o frio descer e o quente subir, que é esfriado de novo, e assim por diante. Então você consegue fazer transferência de calor usando o ar-condicionado lá em cima. Pensa, velho, se você colocar o ar-condicionado no chão, vai servir para alguma coisa? Não, né? O ar-condicionado no chão ele vai apenas esfriar a camada de baixo. E a camada de cima continua quentinha. Beleza? Assim como em países frios, eles têm aquecedores dentro de casa. Os aquecedores só fazem sentido se você posicionar eles no chão. Porque eles esquentam o chão e esse calor ele sobe. Em países muito frios, por exemplo, na Finlândia, o sistema de aquecimento dele já é instalado no prédio, onde eles esquentam o chão já. O chão já é aquecido, porque esse calor ele se propaga, né, subindo e aí deixa todo o ambiente já quentinho. Beleza? Isso é convecção. É por isso que se você tiver, por exemplo, um ambiente que começou a pegar fogo, né, e tem um incêndio ali, cara, o melhor que você pode fazer é engatinhar, ir para o chão e começar a procurar uma saída. Porque se você ficar de pé, você está respirando o ar mais quente. Se você estiver mais embaixo, você vai respirar o ar mais frio. Beleza? E aí você tem mais chances de conseguir sair daquele lugar com menos danos, por exemplo, no seu pulmão. Beleza? Então, a convecção, ela nada mais é que... Vou botar assim, ó. Ocorre... através da movimentação das partes quentes e eu vou botar entre parênteses aqui, ó, as partes quentes elas sobem e frias elas descem. Do sistema. Beleza? Então, quando você coloca lá uma panela de água para ferver, esse é um dos processos. Além da condução, você também tem ali a chama aquecendo o fundo da água da panela, aí a parte quente sobe, a fria desce. Quando entra a 100 graus Celsius, aquelas bolhas que você vê na superfície, é a movimentação das correntes de convecção de uma maneira muito mais turbulenta, tá bom? Então, você vê, se você colocar material ali dentro que você possa enxergar, por exemplo, uns pozinhos de madeira, ou até alguma coisa colorida, você vai conseguir enxergar esses caras descendo, subindo, formando
o que a gente chama de correntes de convecção quando a água está fervendo. Uma coisa curiosa, galera, é o seguinte. Vocês já se perguntaram por que aquela galera que vive no deserto anda com aquele tanto de pano em cima? Porque, velho, se você tivesse num lugar muito quente, o que você queria fazer era ficar pelado. Né? Ficar de sunga, de maiô, de biquíni. Tudo que você não queria era ter um bando de roupa em cima de tudo. Por que aquela galera usa tanta roupa no meio do deserto? Alguém tem alguma sugestão? Manter a temperatura corporal mais baixa, tipo, manter ele isolando térmico a roupa, algo assim, para não ficar muito quente. Isso também, porque o pano, o ar, ele por si só, ele é isolante. E aí quando você tem muito pano em cima de você, você cria uma barreira isolante, né? E aí você impede que o calor de fora, por exemplo, te esquente. Isso é uma explicação também. A outra explicação é que evita a perda de líquido, né? Porque você sem proteção de roupa, você acaba suando muito e aí você acaba se desidratando. A galera começa a ter alucinação por conta da desidratação. Mas existe uma outra coisa chamada corrente de convecção interna. Porque quando você coloca uma roupa, porque tem que ser uma roupa bem folgadona. Essa roupa folgadona, ela deixa um espaço entre você e a roupa de camada de ar que tem gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura cria internamente correntes de convecção circulando por você. Isso faz com que você tenha uma sensação de frescor, porque você tem ali uma ventilação natural ocorrendo por dentro da sua roupa. É por isso, galera, que, por exemplo, quer ver? Se você sair na rua, vamos supor, você está na tua casa de boa ali sem camisa. Aí você tem que sair na rua para comprar pão. Tua mãe mandou tu comprar pão. E, cara, quando a mãe manda comprar pão, você tem que ir, não tem jeito. Aí você fala, pô, mas tá frio lá fora. Aí o que você faz? Você pega um casaco largo, grande, folgado, e coloca em cima do seu corpo, veste ele, mas sem nenhuma camisa por baixo. Não vai resolver. Tu vai passar frio do mesmo jeito. Por quê? Porque você deixou um espaço grande entre você e o casaco, e aquilo gerou corrente de convecção. E isso vai te dar a sensação de estar mais frio. Então não adiantou nada. Então qual é a melhor maneira que você tem para você, por exemplo, sair num dia muito frio? É você colocar um pano já colado no seu corpo, porque você mata a convecção, e depois você coloca uma roupa mais grossa por cima. Beleza? As roupas térmicas são isso. Né? Quando você vê, galera, esses países muito frios, eles, por debaixo daquele tanto de casaco, eles estão vestindo uma segunda pele, que eles chamam. Porque aí você mata a corrente de convecção já ali, ó, na sua pele. E aí você evita essa perda de calor através da convecção. Faz sentido, não faz? Muito bonito. Deixa eu ver aqui, alguém fez alguma pergunta. Café foi feito para tomar no copo de requeijão. Não, o copo de requeijão, ele é multiuso, cara. É multiuso. Pensou que seria essa distribuição uniforme? Distribuição uniforme, onde eu falei isso? Onde foi isso, Paulo? Pedro Paulo. Isso foi... na junção das barras que falam? Tá. É porque quando você pega o ideal, a temperatura ela vai sendo gradativamente mudando, por exemplo, assim, ó. Se eu falo que eu tenho um material de 1 metro, por exemplo, no caso ideal, a temperatura, por exemplo, cai 10 graus Celsius, vamos supor, a cada centímetro, sacou? Então, cada centímetro do sistema perde 10 graus Celsius. Isso seria uma variação uniforme da temperatura. Por isso que você tem aquela variação dt, dx, por exemplo. Aí, nesse caso, seria 10 graus Celsius por centímetro. Beleza? Isso seria uma variação uniforme. Agora, não necessariamente vai ser assim, né? Pode ser que à medida que vai chegando perto da parte fria,
fique mais difícil de mudar de temperatura ou mais fácil. Então, você poderia ter uma coisa do tipo assim, ó, dt dx igual, por exemplo, uma constante A, sei lá, vezes o próprio x. Né? Então, isso quer dizer que a temperatura, a variação de temperatura, ela vai crescendo à medida que você vai chegando perto da parte fria, por exemplo. Sacou? Aí tem um menos aqui, né? Porque tá perdendo temperatura. Então é isso. Quando você fala que é uma distribuição uniforme de temperatura, é porque a temperatura ela cai uniformemente em cada intervalo regular de espaço do seu material. Era isso que você estava perguntando? Beleza. Então tá. Então a convecção, galera, é isso. Isso explica, por exemplo, a forma do fogo. Por que o fogo tem a forma, quando você acende uma vela, ela tem a forma de uma gota? É por conta disso, por conta da convecção. Se você pudesse acender um fogo dentro de uma estação espacial, porque tem oxigênio lá dentro, claro, né? Porque se você acender um fogo no meio do vácuo, ele não acende. Mas se você pudesse acender num ambiente que tem atmosfera, mas isento de gravidade, digamos assim, cara, qual seria a forma do fogo? Seria uma bola, provavelmente uma esfera. Né? A forma do fogo tem essa gotinha por conta da convecção, a parte quente subindo, a parte fria para baixo. Beleza? E por último, a radiação. O calor também pode ser transferido através da radiação. Essa radiação, galera, ela se dá através de ondas eletromagnéticas, beleza? É a única que pode ser transferida através do vácuo. Todas as outras, a condução e a convecção, você precisa do material, né? Precisa de um meio material para você transferir o calor. A radiação não, ela pode ser feita através do vácuo, pelo simples motivo que a radiação eletromagnética ela passa, né, pelo vácuo. Então a radiação eletromagnética, que são campos elétricos e magnéticos se propagando, esses caras carregam energia. Se eles carregam energia, eles podem transportar calor, beleza? É assim que o Sol esquenta a gente, é assim que o seu micro-ondas, o seu forno micro-ondas esquenta os alimentos, é através de ondas eletromagnéticas. No micro-ondas acontece ainda um outro fenômeno, chamado de ressonância, porque as moléculas de água do seu material estão ali dentro do seu alimento, né? Aí, quando o micro-ondas ele passa, ele acopla o campo elétrico dele com o do próprio átomo da sua molécula do hidrogênio, e esses caras acabam oscilando junto. E aí, quando a frequência de oscilação da molécula de água é igual à frequência de radiação do micro-ondas, isso é uma ressonância. E aí, na ressonância, as amplitudes de oscilação começam a ficar cada vez maiores, e isso provoca o aquecimento do seu material. É por isso que você colocar no micro-ondas, cara, coisa que não tem água, não esquenta. Não esquenta. Porque você precisa da radiação, você precisa da água, porque a frequência de oscilação da molécula de água, uma frequência natural, é a frequência do micro-ondas, tá? Da radiação de micro-ondas. Então, vamos lá. Ocorre através de ondas eletromagnéticas. De ondas Professor, a radiação é mais efetiva do que os outros métodos? Cara, depende, né? Porque ela não precisa de meio, né? Para esquentar, né? Mas ela pode ser não tão efetiva, porque ela, por exemplo, dependendo da frequência da radiação, ela não carrega tanta energia, né? Dependendo da fonte também, ela não consegue transportar tanta energia.
Então, depende muito do que você pretende fazer, então de como que o fenômeno está acontecendo. Não necessariamente, não tem como você falar qual deles é o mais efetivo, propriamente dito, porque depende muito do sistema, cara. Mas ela é por exemplo, todo corpo que tem temperatura emite radiação. Inclusive, eu vou escrever logo a lei aqui, ó. Existe uma lei chamada Lei de Stefan-Boltzmann, que é a equação que te dá o quanto de energia está sendo transferida através dessa radiação, tá bom? Depende de uma constante de proporcionalidade, que eu vou dizer para você quanto vale Jazinho. Depende de uma constante de emissividade do seu material. Então, bons emissores de radiação, tem esse cara valendo 1, e maus emissores de radiação, aí os maus emissores são bons refletores, beleza? Aí tem esse cara próximo de 0. Depende da área do corpo e, óbvio, depende da temperatura. Só que essa temperatura, vista em laboratório, é elevada à 4ª potência. Então, isso aqui é a conhecida Lei de Stefan-Boltzmann. Beleza? Aí você fala, professor, então quer dizer que eu, com os meus 36 graus Celsius, eu emito radiação? Sim. Você emite radiação e você pode calcular a quantidade de radiação que você está emitindo através de ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Aqui, quando estipular essa equação, eles não sabiam muito bem o porquê, tá, galera? Isso aqui era um mistério, até o começo do século XX ali, era um mistério do porquê que materiais emitiam uma radiação dessa maneira, tá? Eles sabiam que, por exemplo, a agitação térmica, são moléculas vibrando, e essas moléculas são feitas de átomos, que são feitos de cargas elétricas. Então, sabia-se já, pelas equações de Maxwell, lá do eletromagnetismo, que cargas oscilando emitiam radiação eletromagnética. Isso a galera já sabia. Mas eles não conseguiam explicar o porquê, por exemplo, que a temperatura estava associada à frequência. Vocês estão vendo que essa equação aí não tem frequência, né? E viu-se que, depois de um tempo, viu-se que a temperatura de um corpo estava associada à cor da radiação. E a física clássica não conseguia explicar isso. Beleza? Aí teve que entrar toda a historinha da física quântica, que vocês vão ver lá, vocês vão começar a ver isso lá na matéria de introdução à física moderna, que foi o grande salto aí do século XIX para o século XX, tá bom? Que foi com as ideias de Planck, com a ideia de que a energia ela é absorvida e emitida não continuamente, mas através de pequenos pacotes chamados fótons, beleza? Aí veio a ideia da frequência. Mas, por enquanto aqui, não se falava nisso, não se sabia disso. Tá? Mas a gente sabe que, por exemplo, você, eu, todo mundo que está a temperatura de 36,5 emite uma radiação na faixa do infravermelho. Então, nós emitimos radiação infravermelho o tempo todo. 24 horas por dia, nós emitimos radiação infravermelho. Beleza? Outros corpos que têm outras temperaturas emitem radiação em outra faixa. Então, por exemplo, o Sol, que é uma estrela de 5ª grandeza, ele emite a radiação ali na faixa do espectro visível com muito mais intensidade. Né? A gente enxerga o espectro visível, que vai do vermelho até o violeta, mais ou menos, não é por coincidência, é porque nós nos adaptamos, o nosso fisiológico se adaptou a enxergar bem essas frequências. Por quê? Porque a nossa maior fonte de energia é o Sol. Então, a nossa sobrevivência, ela depende da gente enxergar as coisas. E como o Sol é um cara que emite com muita, digamos assim, com muita intensidade as ondas eletromagnéticas próximas do visível, então a gente se adaptou a enxergar a isso também. Beleza? Se o nosso Sol, isso porque o nosso Sol, ele é tipo na superfície ali do Sol, em torno de 5.000, 6.000 Kelvin de temperatura. Se o nosso Sol fosse mais quente, ele teria outra coloração.
beleza? Se ele fosse, por exemplo, azul, ele seria mais quente do que ele seria hoje. E aí, provavelmente, os seres que viveriam no planeta de uma estrela azul devem enxergar em outras faixas, tá bom? Devem enxergar, por exemplo, do ultravioleta, outras cores, digamos assim. Tudo bem? Isso porque é uma adaptação dos seres que estão ali habitando aquele sistema planetário, digamos assim. Tá, galera? E aí, esse sigma, ele tem um valor e ele tem um nome também. É a constante dos dois aí, do Stefan e do Boltzmann. Constante de Stefan. Se eu não me engano, o Stefan, ele descobriu isso empiricamente, fazendo experimentos, e o Boltzmann chegou nisso teoricamente, tá? Através da distribuição de Boltzmann. Isso vocês vão se aprofundar depois lá em termodinâmica, tá? Vocês vão deduzir essa equação usando mecanismos estatísticos. Stefan Boltzmann. Ô, professor, Oi. eu tenho 2 perguntas. A rocha, meu filho. Como é que fica, nesse caso, tipo assim, a lei zero, né? Tá? Porque, tipo assim, a gente tá com 36, mas suponha que o carvão esteja a 200. A gente com 36 vai emitir pro carvão, e o carvão pra gente. Sim. É porque ao mesmo tempo que você emite, você absorve. Pois Tá? é, Porque... pode falar. mas aí, analisando só a parte do que eu tô emitindo, isso não é meio tretoso? Mas é porque, sim, eu concordo contigo. Eu vou chegar numa outra equação aqui, vamos ver se vai fazer sentido para você. Mas é porque quando você olha para essa equação sozinha, você está olhando só para o que está sendo emitido pelo material. Ponto. O que ele está absorvendo não está sendo dito aí, né? De uma certa maneira. Ele está emitindo aquilo. Para onde? Vai para o ambiente. Tá? É claro que se ele estiver num ambiente que tem uma temperatura já, um banho térmico envolvido, aí ele está tanto emitindo quanto absorvendo. De maneira que eu posso pegar, por exemplo, talvez é isso que você queira pensar, digamos assim, numa taxa líquida, né, de emissão. Se essa taxa for positiva, aí você pode definir isso como sendo emissão líquida de calor. Se você pegar essa taxa negativa, aí ele está, no geral, absorvendo calor. E aí isso bate com a lei zero da termodinâmica. Se você tiver uma taxa líquida igual a zero, é porque ele está em equilíbrio com o sistema. Faz sentido. Não é? Agora, a segunda pergunta é o seguinte: quem que tá emitindo essa radiação, o infravermelho, tipo assim, dentro da estrutura? É o elétron que tá emitindo essa parada? Cara, você pode pensar como um conjunto de tudo. Todo o sistema oscilando forma esse pacote de energia. Todo. Desde o elétron até as moléculas. É a rede de ligação molecular vibrando que faz isso acontecer. Porque não faz sentido você pensar só numa partícula. Você tem que pensar na rede de ligação como um todo. Toda a estrutura vibrando. Pois é, mas tipo assim... Poxa vida. Tipo assim, o ozônio... Vai pensando. Certo. Assim como a água, né? Eles ficam... eu esqueci o nome. Eles ficam mexendo lá, tipo, abrindo e fechando lá. Como assim? Eles ficam, sei lá, pro formato deles, né? Eles ficam... Como é que chama? Não sei. Vamos falar vibrando. Vibrando. Vamos falar vibrando. Bom, mas deixa eu lá. Ressonância. Ressonância. Ah, tá. Pois é. Aí fala assim. Então, tipo assim, com muita energia o ozônio, ele emitiria o infravermelho?
Ou, tipo assim, muita energia, ele chegaria e emitir gama. Mas quem que ia emitir gama? Não assim, o ozônio em si, mas toda a rede de energia. O lance é que existe um limite para os materiais e para as substâncias, porque se ele esquentar demais, ele pode perder ali as ligações deles mesmos, né? Então, por exemplo, o ozônio, ele pode perder o oxigênio e virar um oxigênio, né? O gás oxigênio, digamos assim, o O2. E aí, se ele esquentar demais, se você esquentar muito aquele gás, ele pode virar não mais ter ligação entre os oxigênios e o pior, você pode inclusive ionizar esses caras, aí virar um plasma, sacou? Mas, de um modo geral, teoricamente, sim. Você pode fazer, por exemplo, uma barra de metal, quando você esquenta ela, por exemplo, você vai ligar uma churrasqueira elétrica ou o seu próprio chuveiro, quando você liga ele, aquela resistência elétrica ali, ela fica vermelhinha. Se você olhar uma churrasqueira elétrica, aquela serpentina ali é uma resistência elétrica, ela fica vermelhinha. Se você pudesse esquentar mais ela ia mudar de cor. Ela ia mudar de cor. É claro que o material não aguenta e ele acaba derretendo antes. Beleza? Assim como, por exemplo, o oxigênio, igual você está pensando. O O3 lá, ele vai chegar a um ponto em que ele não vai conseguir mais existir daquela maneira. Ele vai mudar de fase, digamos assim, sacou? Mas, em tese, sim, você pode aumentar a temperatura e aumentar a frequência da radiação que o sistema emite. Era isso que você está contando? Mais ou menos. É porque também é o seguinte, eu fui tentar aplicar essa ideia, assim, nos outros átomos, tipo o hélio, ele anda sozinho. E aí ele não é meio que um sistema em si, moléculas em si. Thiago, Eu? se me permite, velho, deixa eu só te falar o seguinte. Cada possibilidade, né, no espectro eletromagnético, ele vem a partir de uma forma de oscilação. Então vai depender da cada molécula. Então, por exemplo, você está falando de um gás nobre. Só que você tem que lembrar que tem a interação dele com ele mesmo e tem dele com outras moléculas semelhantes. E aí vai com o ambiente, com cada fator, aí vai depender do dado experimental que você está avaliando. Então, assim, o que eu te sugiro que eu acho que vai te dar uma resposta? Dá uma pesquisada sobre experimentos de espectroscopia. Eles vão te dar um norte a respeito disso, de tipo assim, qual o tipo de oscilação que vai ter, ele vai me responder no infravermelho. Então, o infravermelho, ele vai te dar as ligações químicas. Então, você vai ver se vai ser um movimento de tesoura, se vai ser um movimento de sanfona, e você vai dar uma olhada bonitinho. Não, eu quero ver da micro-ondas. Micro-ondas, ele literalmente ele vai vibrar prioritariamente moléculas de água, em especial do hidrogênio. Para cada espectro, aí você vai ver eletromagnético, você vai ver ondas de rádio, vai vibrar só o hidrogênio, literalmente, você vai ver com spin. Lá também introdução moderna em química analítica. Então dá só uma olhada, se chama espectroscopia. Acho que você der um Googlezinho aí, te responde tudo, você pesquisando só um pouquinho sobre essa matéria. Porque tudo que você está falando a gente justifica com espectroscopia. Então isso é bom. Beleza, então. Valeu. Fechou? Por enquanto, sim. Até eu ver lá. Eu postei um livro, velho, num grupo da física, dá uma olhada que o livro ele é bem de boa, assim, que é o que a gente usou em química analítica. E aí eu até usei para fazer uns resumos por Hara em introdução moderna, dá uma olhada lá que eu acho que ele tem boa resposta, assim. Beleza, valeu. Isso aí que o Edson está falando é a questão da transição, Thiago, de camada eletrônica, né, de estados excitados. Porque é daí que vem a física quântica. O átomo não pode emitir qualquer frequência. Ele emite apenas algumas, porque depende da emissão do salto quântico, digamos assim, de uma camada do elétron para uma outra camada. É a ideia do Bohr, né? Oi? É a ideia do Bohr. A ideia do Bohr. Exatamente. Foi aí que entrou a física quântica, e aí esta lei de Stefan, ela estava incompleta, tá? Porque essa lei de Stefan, se você for, ela não bate com alguns resultados experimentais, principalmente quando você olha o tal do corpo negro emitindo radiação. Beleza? Beleza. Então, pois é, porque é o seguinte,
Agora, só essa última aí, talvez o Edson também talvez saiba. A energia, o elétron ele tem um limite para fornecer energia, né? Vamos supor, se ele se desfizesse, ele não poderia, vamos supor, superar uma gama. Aí é aquilo que o... Aí você tem que pensar o seguinte, como que você quer essa energia? Você quer que ela venha através da emissão do átomo em função dos estados excitados? Ou você quer da agitação deles? Aí tudo isso pode interferir. Na espectroscopia, igual o Edson falou, vem das transições eletrônicas. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, se eu não me engano, para ele emitir uma radiação gama, ele teria que ter uma energia suficiente que não cabe na ligação. Então, o elétron já está dissociado do próton. Então, não existe mais o átomo de hidrogênio. Sacou? A energia associada à radiação gama faz com que ele ionize, ele solte. E aí o estado excitado não existe, é um estado livre, digamos assim. Aí já é plasma, né? Aí se você tiver um gás com isso, virou um plasma. Show, né? E agora, uma perguntinha só, que eu não achei. A amplitude da onda, ela se deve de quê? A amplitude da onda eletromagnética? Ela se deve à amplitude do campo elétrico. E isso se deve à potência da energia com que a coisa foi gerada. Aí, isso com a ideia do eletromagnetismo. Mas quando você vai para a física quântica, quem está associado à energia não é mais a amplitude, e sim a frequência. Tá? Mas a amplitude, nesse caso, tem a ver com a amplitude de oscilação realmente do átomo que emitiu a onda eletromagnética. Beleza? Então, por exemplo, numa antena de televisão lá, a amplitude com que a oscilação acontece dos elétrons, por exemplo, se eles oscilam com distâncias muito grandes ou muito pequenininhos, isso faz a amplitude acontecer, tá? Do campo elétrico. Então, é tipo o raio oscilando, não, né? O raio? Como assim o raio? Dentro do átomo. Quando ele pula para camada 1 para camada 2, suponha que ele emite azul, suponha, né? Mas aí quando você pensa nisso, cara, você está pensando no microscópio. E aí quando você vai para o sistema microscópio, não faz sentido falar em amplitude. Porque lá no ponto de vista dos pequenininhos, aquilo não é uma onda. Aquilo é um pacote de energia chamada fóton. Aí não faz sentido falar em amplitude. Quando faz sentido falar em amplitude é quando você já olha o conjunto daquilo bem de longe, aí você está vendo um conjunto de fótons, e aí a amplitude está associada ao campo elétrico que você está medindo. Tá? Mas aí você não pode associar a transição eletrônica à amplitude, por exemplo, porque são fenômenos aparentemente distintos. Um é um fenômeno quântico, outro é um fenômeno clássico, né, digamos assim. Tá. Então, para finalizar aqui, galera, eu estava escrevendo enquanto a gente estava discutindo, a constante de Stefan Boltzmann que vocês vão usar é esse valorzinho aí, tá? Ele é determinado em laboratório. Esse epsilon, ele representa a emissividade da superfície, então é aquilo que eu estava falando. Bons emissores são bons absorvedores de calor, tá bom? E maus emissores, eles são bons refletores. Em geral, aquele cara que reflete o calor, ele não é um cara que absorve o calor. É por isso que dentro da sua garrafa térmica existe um laminado de alumínio ali, que ele é usado justamente para refletir a radiação eletromagnética que vem, por exemplo, do seu café. O seu café, por estar quente, ele emite radiação. E essa radiação ela bate nas paredes da sua garrafa térmica e retorna para o sistema. E essa parede não absorve. Sacou? Por quê? Porque ele é um bom refletor e é um mau absorvedor de calor. E isso é regulado por essa constantezinha epsilonzinha. Na teoria, o melhor absorvedor de calor e o melhor emissor de radiação que existe é o que a gente chama de corpo negro. Por quê? Porque como ele é um cara que absorve toda a radiação que chega nele, você não, em tese, não enxergaria ele.
Porque a gente enxerga as coisas através da luz que vem, né? Só que a gente enxerga as coisas da luz que vem através da reflexão. Né? Aí a gente chama esse cara de corpo negro porque você emite radiação nele, mas ele não devolve aquilo para você. Então você não, teoricamente, não enxergaria ele. Você enxergaria ele se ele pudesse absorver essa radiação e depois emitir ela. Aí você enxerga essa emissão, que é o que a galera estudava lá no começo do século XX, que aí chegou na teoria quântica com a distribuição de frequências e tal. Vocês vão estudar isso depois. Tá? Mas esse corpo negro, obviamente, não existe. Você tem que fazer algumas aproximações no laboratório, tá? Porque todo corpo, em tese, ele absorve e reflete um pouco de radiação. Tá bom? Então, agora imagine o seguinte, galera, para finalizar. É o que eu estava falando para o Thiago mais cedo. Se você pensar num objeto imerso no ambiente, ou mesmo próximo de outro corpo, você tem ali uma troca de energia, né? De radiação. Um está radiando para o outro está radiando para um. Então, você tem ali absorção e emissão de energia mútuas entre os dois. Então, você vai ter agora um corpo imerso numa temperatura, tipo, no ambiente com uma temperatura que eu vou chamar de T do ambiente, ele vai trocar energia a uma taxa, eu vou botar assim, ó, a uma taxa dada por... Aí você vai ter que fazer uma subtração, né? Da potência, vou botar aqui, ó, chamar de potência líquida, por exemplo. Eu vou definir, galera, da forma que o livro de vocês definiu, tá? Tem livro que define invertido. Mas vou botar igual ao livro de vocês, porque é o livro que vocês estão usando para fazer exercícios. Então, a gente fala a mesma língua. Então, a potência que ele define lá é a potência absorvida menos a potência emitida. Beleza? E se você, então, substituir as coisas, é claro que vai dar tudo igual, né? O sigma é uma constante, é igual. O epsilon é o mesmo. E a área é o mesmo, porque é o mesmo corpo. Então, vai mudar aqui a temperatura. Então, ficaria a temperatura do ambiente elevado a 4 menos a temperatura do seu corpo elevado a 4 também. Tá bom? E aí, claro, se as temperaturas dos dois são iguais, a potência líquida vai dar zero. Isso quer dizer que eles estão em equilíbrio térmico um com o outro. Beleza? Aí a gente chama de potência líquida. É o que um está absorvendo e o que o outro está emitindo. Se isso aqui der positivo, é porque quem está ganhando é o absorvido. Então, aqui na nossa definição, a potência líquida ser positiva, a absorção. A potência líquida ser negativa, emissão. Beleza? Né? Eu lembrei aqui, vocês estavam falando, sabe do que eu lembrei? Eu lembrei da minha avó. Eu lembro que a minha avó, quando eu era mais novo, num dia bem frio, ela falava assim para mim: meu filho, antes de você sair de casa, cubra a sua cama com cobertor e deixe o dia, né? Isso no dia, porque quando você chegar em casa no fim do dia, a sua cama vai estar quentinha. Eu lembro dela falando isso. E não faz sentido, né, galera? Vocês estão vendo que o cobertor, ele não esquenta ninguém, cara. O cobertor, ele é apenas um isolante térmico, né? Que ele impede que você perca calor para o ambiente. Sacou? Por exemplo, se você pegar uma pedra de gelo, faz um experimento mental. Se você pegar uma pedra de gelo e colocar debaixo do sol, e uma outra pedra de gelo com a mesma massa, enrolar num cobertor e colocar debaixo do sol, qual das duas pedras de gelo vai derreter mais rápido? Obviamente, a que estava fora do cobertor. A que estava dentro do cobertor, ela está isolada. Então, ela vai demorar mais para absorver a energia vindo do sol do que a pedra que estava lá sem proteção nenhuma. Faz sentido, não faz? Show de bola? Posso parar a gravação? Tô parando então, hein?